A história é uma história macabra e terrível. Segundo uma investigação que está acontecendo na Itália, houve uma denúncia de pessoas da Bósnia sobre um possível safári humano que teria acontecido na época da Guerra da Bósnia. A gente está falando de 1992, 1993. Vamos entender o que aconteceu ali de fato, porque, de novo, essa investigação está começando, há um monte de depoimentos, mas ainda não há provas cabais de que isso tenha acontecido. Mas há suspeita de que sim tenha acontecido. O que seria esse safari? Durante a Guerra da Bósnia, a cidade de Sarajevo, que hoje é a capital da Bósnia, ela estava cercada pelas forças da Sérvia que estavam lutando contra a Bósnia, né? A Sarajevo fica num vale e tem uma montanha, tem montanhas em volta, assim, e daí ricaços europeus pagavam dinheiro para ir lá na área dominada pela Sérvia, do alto com um rifle sniper, e matar civis bósnios que estavam tentando cruzar ali o que eles chamavam de Sniper Alley, né, Vale dos Snipers. A rua central de Sarajevo, que não tinha alternativa, você tinha que atravessar aquela rua para ir no supermercado para fazer as coisas, e o pessoal ficava fazendo esporte de morte a humanos, né? O que é uma coisa absurda. De novo, é um caso tão assustador que a gente fica meio sem nem acreditar que isso pode ter sido verdade, né? Mas infelizmente pode ter sido verdade, sim, não dá para descartar esse tipo de situação. Vamos falar sobre isso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, General Melancia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, primeiro, antes da gente entrar na matéria em si, a matéria é assustadora, tá, gente? É muito assustador isso aqui. Isso aqui, por exemplo, são civis tentando atravessar a rua principal de Sarajevo e com medo dos snipers, né? Famílias aqui, pessoas, um senhor de idade, crianças, mulheres. Os soldados ficam, né, protegidos pelos blindados, mas os civis tinham que chegar nos lugares para conseguir comida e coisa e tal. A cidade estava cercada, não tinha tanta comida assim. Se você não fosse também, você morria de fome. Mas para entender o contexto disso daqui, vamos relembrar o que foi a Guerra da Bósnia. Tá? Foi uma das guerras mais terríveis que teve no século, na década de 90, né, 1990. A Bósnia, para quem não sabe, é este país aqui, ó. É esse país que é um país que é quase fechado, ele quase não tem litoral. Ele tem uma cidadezinha aqui chamada Neum, que fica no litoral aqui, mas é cercado pela Croácia por todos os lados. Tá? Aqui é a Croácia, essa região aqui é a Croácia, até aqui, antes e depois dessa cidadezinha aqui é Croácia, e aqui tem uma pequena saída para o mar aqui, né? Mas o problema da Bósnia é que você tem, na verdade, a mistura ali. Isso aqui tudo fazia parte da Iugoslávia, tá? Quando era a Iugoslávia, era Bósnia, Croácia, Sérvia, Macedônia do Norte, enfim, toda essa região aqui era tudo Iugoslávia. E quando desmanchou a Iugoslávia, separaram esses países todos, mas o que acontece? A Bósnia e a Herzegovina, os cidadãos bósnios, na verdade, são minoria dentro da Bósnia. Existe a maior parte ou é croata ou é sérvio. E aí o que acontece? Quando a Bósnia e Herzegovina se separou, né, da Iugoslávia, houve uma briga muito grande, porque a Croácia estava dominando essa região e a Sérvia não satisfeita com isso, de forma que entrou em guerra, né, e aí eram os bósnios e croatas lutando contra os sérvios. Aqui, na verdade, não eram sérvios. Eles usaram a mesma estratégia do Putin de criar uma república separatista, República Sbrenka, como é que é o nome do negócio lá? Sperska, eu não vou saber pronunciar isso aqui, República Sperska. Tá vendo? Essa área aqui é a área dessa, entre aspas, república separatista dentro da Bósnia, né, que era, na verdade, controlado pela Sérvia e contrária à maioria bósnia e croata que estava no resto da região aqui, né? Não vou recapitular toda a guerra, porque seria complexo demais recapitular isso, né? O fato é, uma coisa que é importante lembrar nisso daqui, porque já deram a ideia de ter uma solução bósnia para a Ucrânia. E a solução bósnia para a Ucrânia não é uma boa solução, tá? Porque qual que é a solução bósnia para a Ucrânia? É o seguinte, o que foi acertado é que a Bósnia ficou com toda a área, mas a República Srpska, ou seja lá como é que se pronuncia isso daqui, ela é uma república autônoma que tem poder de veto. Então tudo que é decidido majoritariamente pelo país Bósnia, o parlamento da República Srpska pode anular.
se ele anular não vale mais. Ele tem poder de veto. Né? E, por exemplo, é por isso que a Bósnia não entra na União Europeia, porque eles têm influência da Sérvia, que por sua vez tem influência da Rússia, entendeu? É o mesmo playbook do Putin. E sugeriram isso para a Ucrânia também, que o Donbás ficasse como uma república independente dentro da Ucrânia com poder de veto. E aí, ou seja, nunca que a Ucrânia iria entrar na OTAN, nunca que a Ucrânia ia entrar na União Europeia. Por quê? Porque ia ser dominado pela Rússia, a Rússia não ia deixar, ia vetar tudo que o governo ucraniano fizesse nesse sentido. Questão de tempo, né? Enfim. Mas aí, voltando, isso aqui é a solução, isso é a atual da Sérvia. Então, a guerra acabou com isso, tá? Acabou tendo a independência da Sérvia, mas ficando com essa república autônoma dentro do território da Sérvia, né? E a cidade, a capital é Sarajevo, essa cidadezinha que tem aqui, né? Então tá aqui a descrição da guerra, tem toda a história, foi uma guerra longa, várias mudanças de linha de frente, não sei o que lá, vários atores assim, teve uma época que a Croácia brigava também, aí, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque o que importa é o seguinte, olha só, em determinado momento, a República Sérvia, ou a controle sérvio, cercou a cidade de Sarajevo. Então a cidade de Sarajevo está aqui, e essa área aqui está toda controlada pela República Srpska, né, que é a Sérvia, na verdade, são soldados da Sérvia, né? E aí, essa área que era controlada pela ONU, tinha forças da ONU, era o aeroporto principal ali, coisa e tal, e tinha muitos civis aqui, muitos civis morando ainda nessa cidade aqui. Aqui eram civis que eram bósnios, né, e croatas, que estavam aqui na cidade de Sarajevo. E aí, se você olhar aqui como é que é o mapa topográfico de Sarajevo, olha só, Sarajevo fica numa região mais baixa, tá vendo? Aqui, ó, tem uma série de colinas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui são montanhas mais altas, tá? Mas aqui, ó, se você reparar essa parte verde aqui, ó, são colinas que você tem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para chegar mais perto aqui para ver, tá vendo aqui, ó? Aqui são colinas mais altas aqui, ainda tem dominância sobre a parte central de Sarajevo. E aí, nessa região, justamente, que você criou o chamado Sniper Alley, ou Vale dos Snipers, que é uma avenida central que tem lá em Sarajevo. Essa avenida central que passa aqui, esse aqui é o rio, tá? Tem um rio aqui, mas além do rio tem uma avenida central aqui de Sarajevo que passava aqui, e era isso que era supostamente o que está acontecendo. A acusação que foi feita, a gente não sabe ainda, está sendo investigado ainda, é que várias pessoas ricas pagaram por turismo para matar civis na Bósnia. Então os caras eram levados até a Bósnia, subiam até essas colinas aqui, não é esse morro alto aqui não, essas colinas aqui que estão esverdeadas aqui nos arredores da cidade, ficam mais altos, e estavam controlados pela Sérvia, tá vendo? A Sérvia controla tudo isso daqui. Então eles ficavam nessas colinas aqui, aí quando um civil passava aqui nesse lugar, eles ó, atiravam e matavam o cara. E havia preço diferente, havia um preço para idoso, um preço para mulher, não sei o que lá, tinha um preço diferente para os civis. Enfim, a investigação ainda está acontecendo, a gente ainda não sabe se isso está confirmado, se é verdade, ou o que é, né, o que vai acontecer de verdade, mas assim, o fato é que é uma situação complicada realmente, né? Uma situação que é um absurdo humanitário terrível. Então aqui, então agora que a gente relembrou o que foi a guerra da Bósnia, aqui ó, o procurador principal lá de Milão abriu uma investigação sobre cidadãos italianos que teriam viajado para a Bósnia-Herzegovina em safaris de civis durante a guerra no início dos anos 90. Italianos e outras pessoas de outras nacionalidades teriam pago grandes volumes de dinheiro para poder atirar em civis na cidade cercada de Sarajevo. A reclamação feita em Milão foi feita por jornalistas e o novelista Ezio Gavazzani, que descreve essa caçada humana feita por pessoas muito ricas, com uma paixão por armas que pagavam para matar pessoas civis inocentes. Aqui, ó, essa aqui é a rua principal lá de Sarajevo. Sarajevo estava toda cercada, então já não tinha atividade econômica nenhuma, mas estava cheio de civis lá, né? E as pessoas precisavam ir pegar comida e coisa e tal, tinham que atravessar essa rua principal. Se você for aqui, ó, Sniper Alley, é o que eles chamam aqui, que é o nome dado informalmente às ruas como Ulica, Jama e Bosna, enfim, algumas ruas ali do centro de Sarajevo que eram alvo de snipers, né? Ficavam sérvios com
Veja, não eram só os milionários que faziam isso não, tá? Os soldados sérvios também atiravam em civis. Também é um crime de guerra, evidentemente, né? Mas os crimes de guerra dessa guerra foram processados. O Milankovic foi preso por conta disso, que era o presidente da Sérvia, coisa e tal. Aqui, ó, aqui é o anúncio que estava aqui, cuidado sniper, né, escrito em sérvio ou em bósnio, agora eu não sei, eu não conheço essa língua aqui, mas estava o aviso para sniper ali naquela região. Então é justamente esse ponto aqui que a gente mostrou, não, esse ponto aqui, ó, que era o centro da cidade ali de Sarajevo, onde seria esse Vale dos Snipers aqui, que as pessoas nas montanhas próximas atiravam, né? E o escritório da Bósnia revelou que os colegas descobriram sobre esses chamados safaris no final de 1993, ou seja, lá na Bósnia já se sabia disso desde 93, e passaram a informação para a inteligência militar italiana em 94. A Itália era parte da equipe de segurança da Bósnia, né? A ONU, quando monta esses negócios, né, como por exemplo aqui tinha essa área que era da ONU, era uma força de segurança da ONU, então, e eram principalmente italianos, tá, nessa época. Segundo eles dizem, quando a Itália ficou sabendo disso em 94, quando a Itália ficou sabendo, eles botaram um fim nisso, tá? Disse o pessoal, as viagens pararam. Mas durante um tempo houve isso, né? Tá aqui a moça atravessando aqui a cidade toda destruída lá de Sarajevo, e as investigações na Bósnia em si parece que pararam. E falando agora para o jornal da Itália, né, o Gavazzeni alega que muitos tomaram parte nessa prática, né, e pelo menos 100 pessoas não só tomaram parte ou atirando, como vendendo os pacotes de safari para os italianos, né? E aqui, ó, em 92, um nacionalista russo, o Eduard Limonov, foi filmado atirando em vários rounds na cidade de Sarajevo com uma metralhadora. Ou seja, a pessoa não precisa nem usar, né? Sniper é modo de dizer, né? Usava metralhadora também. Ele estava sendo, que foi dado para ele como um tour pelo líder sérvio Radovan Karadzic, que depois foi condenado por genocídio. Os líderes militares desse grupo sérvio ali, eles foram depois condenados, tá? Mas, e os milionários que pagaram para fazer isso, né? A guerra durou de 92 a 96, tá? Mas então os turistas italianos teriam sido só nos primeiros anos. Em 94 a Itália teria proibido esse negócio. Mas aí continuou com os russos. Continuou aqui, ó, com o nacionalista russo, aqui, o Eduard Limonov e outros russos que foram lá e fizeram esse tipo de safari para matar civis lá na Bósnia, né? Inclusive, tem a informação aqui, ó, que o presidente sérvio, o atual presidente sérvio, o Vučić, que a gente já fez um vídeo aqui criticando ele pra caramba, o cara cheio de corrupção, é russo, né? Ligado ao russo, né? Ele tem foto dele nessa época. Isso daqui seria um safari humano lá em Sarajevo, estariam atirando em civis lá em Sarajevo, e realmente cara, uma coisa absurda, né? Aqui, ó, essa imagem aqui seria em 95, né? Então durou de 92 a 96, e a Itália, milionários italianos até 94, mas outros estão dizendo aqui que continuaram depois. Aqui está a imagem do pessoal lá em Sarajevo, estaria participando desses possíveis safaris, né? Essa imagem dele novinho aqui, né? E aqui ele hoje é o presidente da Sérvia, agora o Vučić, né? A unidade que ele estava estacionada numa posição de guerra no cemitério judeu de Sarajevo, e o cemitério era usado como uma dessas posições para as forças sérvias ali, e mais de 10 mil pessoas teriam sido mortas, civis que teriam sido mortos nessa coisa, né, nesse ataque, né? Realmente uma coisa absurda isso daqui. E, bom, eles estão fazendo essas investigações, parece que tinha, eles falam aqui, ó, que o mais chocante é que tinha custo por vítima, dependendo da vítima, tinha um custo maior ou menor e coisa e tal. Esse cara aqui é uma das pessoas que está fazendo a denúncia desses safaris humanos, né? Então é uma coisa absurda, um troço totalmente sem sentido. Vamos torcer para essa investigação chegar nos culpados e prender esse pessoal, né? Mais um exemplo de como funciona o modus operandi russo ali nos Balcãs e em tantos lugares da Europa, no final das contas, né? É um absurdo esse tipo de pensar nesse tipo de coisa. As pessoas têm que ir para a cadeia, com certeza. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.